Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalhamos aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Hoje vamos falar a respeito de um assunto que ainda não está apaziguado. Até o momento nós ainda não temos uma clara definição por parte daqueles que analisam e que emitem listas de documentos para que nós possamos orientar os nossos clientes, orientar os interessados, orientar os imigrantes de maneira correta, de acordo com a lei e de acordo com o regulamento que vem colocar um certo, eu digo uma certa ordem, porque nós vamos ver que não temos muita ordem, mas que deveria, pelo menos, ser seguido por aqueles que fazem as análises dos processos, das documentações que são encaminhadas, entregues e que são requisito necessário para quê? Para que o interessado consiga o visto consular para Portugal. Nós tivemos uma alteração na lei da nacionalidade. Esta lei teve um tempo para que pudesse entrar em vigor. Depois disto veio a regulamentação desta legislação já alterada, e ela trouxe, evidentemente, muitas alterações. Então, passado este tempo, entrou a questão do regulamento, passou um tempo e o regulamento também saiu, e depois que tenha saído, então ainda teve mais um tempo para quê? Para que ele entrasse em vigor. Porque publicar uma coisa, publicar um decreto, publicar um regulamento, publicar uma lei é um ato. Ato seguinte é aguardar o tempo para que ele entre em vigor. Então percebo que, passado tudo isto, nós estamos falando aqui de meses, nós ainda nos deparamos com situações que deixam todos com, vou usar aqui um termo popular, a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque nós temos duas entidades, para não dizer três, porque uma está diretamente ligada ao Estado português. Portanto, eu diria que este é um, e o outro é aquele que é contratado pelo Estado português para fazer isto, para analisar os documentos, para encaminhar os documentos ao consulado, que depois vai colocar o seu carimbo e vai dizer: emita-se o visto. Ou melhor, não é mais carimbo, né? É um selo que cola no passaporte. Então perceba que o Estado português tem uma definição que, digamos assim, segue as regras que estão estabelecidas pelo próprio Estado, porque um consulado ou um vice-consulado não é nada mais, nada menos do que a representação do Estado português fora do país. Brasil, Argentina, Paraguai, Austrália, Estados Unidos, onde for. O consulado e o vice-consulado são entidades do Estado português e devem seguir à risca aquilo que o Estado determina, e não criar regras, criar normas internas próprias que vão de encontro àquilo que a própria lei determina. Estes órgãos, eles devem seguir estritamente o que está na lei, nada mais e nada menos. E não é diferente com a empresa que é contratada pelo Estado português para fazer o mesmo serviço. Ela também não tem poder nenhum de legislar, de mudar qualquer linha, qualquer ponto, qualquer vírgula dentro do que está na lei, dentro do que está no regulamento, dentro daquilo que é determinado pelo Estado português, e não por ela, entidade terceirizada, contratada para fazer cumprir a lei. Não é de hoje que isto vem acontecendo, isto já acontece há tempos. E com a saída dos novos vistos, evidentemente que isto novamente aflorou, muito já se falou a respeito, mas, fazendo uma análise de um único visto consular, que seria o visto para trabalho subordinado, ou seja, aquele tipo de visto em que o cidadão vem para Portugal
com um visto já e contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho embaixo do braço. Ele já fez a entrevista, a empresa já resolveu contratá-lo, já elaboraram o contrato, já fizeram tudo. E ainda assim, se exigem determinados documentos desta pessoa que não estão mais previstos na lei, porque a lei revogou determinados dispositivos e outros que sequer foram criados e que sequer constam do regulamento para um determinado visto, estão sendo solicitados. E aí é a tal dúvida que surge. Quem tem razão nessa história? Quem está ganhando com isso? Quem está tendo prejuízo com isso? Bem, certamente que o prejuízo é do cidadão que está interessado em querer um visto e uma hora está sujeito a uma determinada situação e outra hora é outra. Esse tem prejuízo. Quem tem lucro com isso, quem tem vantagem com isso, não sei. O Estado português, não vejo por quê, porque se ele precisa da mão de obra e se ele abriu a oportunidade, por que é que ele iria criar uma dificuldade? Não faz nenhum sentido. Talvez na taxa que se possa vir a cobrar por uma reapresentação de um processo que vai passar por uma nova análise, esteja criada uma nova fonte de renda, que não a própria do visto em si. Porque para uma reanálise, para uma reapresentação, se cobra uma taxa extra. Talvez aí nós já começamos a ter um indício daquilo que está acontecendo. Isso não é uma afirmação. Esta é uma coisa que precisa ser observada. Tem uma taxa para reanálise do processo porque faltou determinado documento. Mas, se o documento não é solicitado na lei nem no regulamento, por que eu tenho que apresentar isto? Quem inventou isto? Quem determinou isto? Por que é que se exige uma coisa que não está clara, definida, e definida na lei, no decreto, no regulamento, aonde quer que seja? Nós temos aqui algumas situações. Eu vou colocar para vocês, só para terem uma breve noção daquilo que se passa com o visto, então, de trabalhador subordinado. Aquele cidadão que vem para Portugal já com um contrato firmado. Ele passou por entrevista, ele passou por análise da empresa, a empresa resolveu contratar, emitiu o contrato, foi ao notário, reconheceu a assinatura do empregador, validou isso e mandou para o Brasil para que ele desse entrada, então, no pedido de visto. O primeiro item que eu vou colocar aqui na tela, a primeira tela que eu vou colocar, na verdade, é da empresa, da VFS Global, visto de residência para exercício de atividade profissional subordinada. Formulário, 2 fotografias, passaporte, fotocópia do passaporte, comprovativo da situação regular, caso ele seja de uma outra nacionalidade. Pode acontecer que, imaginem, um cidadão argentino que esteja morando no Brasil e queira pedir o visto lá no consulado no Brasil. Ele pode? Pode. Uma vez que ele esteja regular no Brasil, ele vai ter que fazer prova disto, ele tem direito a ingressar lá naquele consulado com o seu pedido. Agora, se ele estiver no Brasil de forma irregular, ele não vai conseguir ter o visto dele aprovado. Depois, seguro de viagem válido, e aqui nós também temos a opção do PB4, então são 2 situações aqui que podem ser vistas, sempre lembrando, gente, sempre lembrando que PB4 é uma coisa e seguro de viagem válido é outra coisa. As coberturas, os direitos que você tem com o PB4, você não vai ter com o seguro de viagem válido, são diferentes. O seguro de viagem válido, ele serve desde um extravio de bagagem, desde um atraso de voo, até um óbito e traslado de corpo de volta ao país de origem. Uma assistência médica em hospitais, internamento, são várias as situações. Já o PB4 não. O PB4 é um acordo do governo brasileiro com o governo português e alguns outros países que permite o cidadão entrar e ter assistência médica equiparada a um cidadão português no sistema público de saúde. Ponto. Se você extraviou bagagem, se o voo atrasou, se teve despesas, se você teve um óbito e tem que trasladar o corpo de volta, nada disso está coberto pelo PB4. Por isso que um é cobrado e o outro não.
seguro internacional de viagem, o seguro de viagem válido, ele precisa ter uma cobertura mínima de 30 mil euros. Então percebam que são duas coisas bem diferentes. Você tem a opção de escolha. Tá? Diz aqui que permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e eventual repatriamento em caso de morte. Ou o PB4, que é emitido pelo Ministério da Saúde do Brasil. Tá? Depois, certificado do registro criminal, requerimento para consulta do registro criminal português. E aí nós caímos aqui numa área que é muito interessante, é justamente aí que reside essa situação toda. Documento específico. Perceba, eu estou falando de visto de residência, né, para exercício de atividade profissional subordinada. O que a VFS está pedindo? Contrato de trabalho, ok. Ou promessa de contrato de trabalho, ok. Ou manifestação individualizada de interesse. E, aí continua, e, tem outros documentos. Mas eu quero me ater a essa primeira parte aqui, que é o contrato de trabalho, promessa de contrato de trabalho e manifestação individualizada de interesse. Sinceramente, a manifestação individualizada de interesse é uma coisa a se pensar. Porque se eu tenho um contrato de trabalho de uma empresa portuguesa com sede, portanto, no território português, firmado, registrado, com firma reconhecida, a manifestação de interesse é o procedimento posterior à minha chegada a Portugal. Eu venho a Portugal com o meu visto e preciso me apresentar ao CEF. Então, se for o caso, eu vou ao CEF, sim, com o visto e, com base no meu contrato de trabalho, eu faço o quê? Minha manifestação de interesse lá pelo artigo correspondente de trabalho subordinado. Agora, fazer manifestação de interesse estando fora do território português é uma novidade. Isto é inovação. Salvo se eles querem dizer com manifestação individualizada de interesse aquela que é feita no IEFP, no Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui de Portugal. Esta sim pode ser feita online. E é óbvio que ela é individualizada. Eu não posso fazer manifestação de interesse coletiva. Isto eu desconheço. Eu nunca vi manifestação de interesse que não seja individualizada. Se eu tenho 10 funcionários que vêm por visto, os 10, cada um deles, no momento em que tira o visto e que se apresenta ao CEF, vai ter que fazer a sua manifestação de interesse. Não é assim, de maneira diferente. É assim que funciona. Então, se essa manifestação de interesse é aquela do IFP, então nós vamos lá para aquele outro visto, que é o visto de procurar trabalho. Lá sim, lá a lei exige que um dos requisitos para esta pessoa é formalizar o seu pedido de interesse em trabalhar em Portugal e de se qualificar para determinados tipos de vagas, informando qualificações e tudo mais. Isto é outro tipo de visto, não é o visto de trabalho subordinado, é visto de procurar trabalho. Então, no mínimo, esta informação que consta aqui está equivocada. Falta alguma coisa nesta redação. Porque manifestação individualizada de interesse, volto a dizer, não conheço manifestação coletiva, a não ser passeata, rua. Tá? Isso é manifestação coletiva. Manifestação individualizada, sinceramente, para mim é uma coisa só. E depois, nós temos, no mesmo campo dos documentos específicos, a declaração, está aqui embaixo em vermelho, emitida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Mas que declaração é essa? É aquela antiga que se pedia antes da alteração na lei. Porque este item do regulamento, que constava na lei, foi revogado. Portanto, como é que eu posso exigir do cidadão um documento que foi revogado pela lei? Isto não faz nenhum sentido. Isto não tem nenhum nexo
Não tem o menor cabimento que um órgão que é pago pelo Estado português para executar uma tarefa, segundo a norma portuguesa, venha a exigir uma declaração emitida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, outro órgão português, para conceder o visto. Porque eles não dizem aqui ou, eles dizem e. Portanto, precisa deste documento, porque este documento não está na categoria do ou, talvez, porém, não, exigido. Tá? Então perceba a gravidade desta situação. Depois, comprovativo de que está habilitado para exercício de profissão, e aí segue, e aí está tudo dentro da normalidade. Por que eu questiono isso aqui? E por que eu digo que há aí um desentendimento? Isso já foi falado há algumas semanas, alguns meses atrás, e o pior, já se falou, já se questionou e continua da mesma forma. Esta informação é de hoje. Isto aqui, se você acessar agora o site da VFS Brasil, você vai encontrar exatamente este formulário aqui. E se você acessar agora, mudando, para o vice-consulado de Porto Alegre, ou seja, agora já não estou mais falando de uma empresa contratada pelo Estado português. É o próprio Estado português atuando, né, na forma do vice-consulado, que, na realidade, atende exclusivamente a pessoas que residem no estado do Rio Grande do Sul. Não atendem a outras regiões. Não adianta você de Santa Catarina querer fazer o visto lá embaixo, em Porto Alegre, porque não vai funcionar. Tá? Você precisa ser do Rio Grande do Sul. Muito bem. Lá diz o seguinte, para trabalho subordinado. De novo, tá? Vou passar aqui em cima, ó. Pedido de visto de residência para o exercício de atividade profissional subordinada. Documentação obrigatória para esse tipo de visto. Vem. Até aqui está tudo certo, está vindo idêntico ao que nós tínhamos lá na VFS. Quando nós chegamos no campo número 9, nós encontramos a seguinte informação. Para trabalho subordinado, original do contrato de trabalho ou promessa do contrato de trabalho com assinaturas reconhecidas. Perfeito. Está correto. Aqui sim. Essa parte está certa. Uma coisa ou outra. Agora, declaração de empregador a comprovar o vínculo laboral. Ué, desculpa, eu devo ter batido a cabeça quando eu acordei hoje de manhã, porque não é possível. Se eu estou apresentando meu contrato de trabalho, reconhecido em notário, portanto, é um documento oficial, é um documento que existe entre a empresa e o seu trabalhador, aquele que está vindo e que para vir precisa do visto, por que eu tenho que emitir uma declaração do empregador a comprovar o vínculo laboral? Não faz sentido. Mas, menos mal, porque aqui nós não estamos pedindo manifestação de interesse. Não é? E também não estamos pedindo nada que se refira àquela certidão do IFP, que era lá o outro caso aqui, ó, declaração emitida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Isso aqui caiu. Esse aqui nem nunca existiu. Então, o próprio Estado, né, naquele órgão que está lá no Brasil, inventando moda, porque isso não está na lei e não está no regulamento. Se nós descermos ao item 12, vamos encontrar aqui uma coisa que é interessante, que fala a respeito. Aqui sim, isso é interessante, mas eu só vou dar uma breve pincelada, uma breve passada nisso. Fotocópias dos comprovantes de que está habilitado ao exercício da profissão, habilitações acadêmicas e profissionais que possui, acompanhado de um currículo. Ok. Então, eu tenho que demonstrar para o consulado de que eu tenho as aptidões necessárias que já foram avaliadas pelo meu contratante. A empresa já avaliou. Se a empresa já avaliou e já me concedeu um contrato de trabalho, isso é função da empresa avaliar. Não é função do consulado, no meu modo de entender. Mas tudo bem, faz lá algum sentido. Agora percebam que aqui eles estão pedindo as fotocópias dos comprovantes que comprovam a habilitação. Isso também está aqui. Comprovativo de que está habilitado ao exercício da profissão quando esta se encontre regulamentada,
se aplicável. Agora, regulamentada significa o quê? E esta profissão, por exemplo, um engenheiro, eles têm que estar qualificado, um advogado tem que estar qualificado, um médico deve estar qualificado, um enfermeiro, um psicólogo, enfim, são várias profissões que existem que são regulamentadas. Tem o órgão representativo da classe. Então, aí sim, eu preciso comprovar que eu estou inscrito, por exemplo, na ordem. Eu, como advogado, tenho que estar inscrito na ordem portuguesa se eu for pedir um visto dessa natureza. Fui contratado por um escritório português, e aí eu preciso, então, trazer o quê? Uma declaração emitida pela entidade competente em como se encontra habilitado a exercer atividade em Portugal, se aplicável. Então, se o órgão aqui exige, se existe regulamentação da profissão, nós temos que observar isso. Caso contrário, não. Mas o principal, né? A questão principal está aqui em cima no ponto número 9, onde nós realmente temos uma divergência entre o que está no subconsulado e o que está na VFS. E, digamos assim, ambos pedem documentos. Aqui a declaração do empregador e aqui a declaração emitida pelo IFP ou uma manifestação de interesse individualizado. Podemos concluir, diante disso, de que ainda passados vários meses após a regulamentação de todas as alterações havidas na lei de estrangeiros em Portugal, nós ainda não temos unanimidade, não temos uniformidade nas interpretações do que traz a lei. Ainda existem órgãos e empresas, órgãos do Estado e empresas contratadas pelo Estado, que, dentro das suas estruturas, analisam e interpretam a lei ao seu bel prazer, e não segundo a regra estrita. Eu só posso pedir aquilo que está na lei, não posso pedir a mais. Também não devo pedir a menos, mas não posso pedir a mais, ou não posso sair interpretando de forma diversa aquilo que se sabe que não é. Então, resta aqui a minha indignação, passados meses falados, já falamos sobre isso aqui, outros canais já falaram sobre isso, e ainda estamos nesta situação. Está na hora de alguém fazer alguma coisa, porque assim fica difícil de trabalhar, não é? Porque a gente não sabe aonde pisa. Pisar em ovos, como se fala no popular, normalmente a casca vai quebrar e a gente vai atolar o pé. Então, vamos aguardar para ver se algo acontece aí que venha a apaziguar e a regular estas situações. Ok? No mais, para vocês todos, um grande abraço. Quero lembrar a todos vocês, para quê? Para que vocês se inscrevam no canal. Se tiverem dúvidas e sugestões, está aqui embaixo nosso Instagram. Podem enviar mensagem para o Instagram que a gente responde por lá. Se quiserem fazer comentários no vídeo, aqui embaixo também os comentários estão abertos. Evidentemente, eu quero lembrar vocês o seguinte: nós não estamos sempre ligados e conectados aqui no canal para dar resposta, para ver isso. O serviço é primeiro lugar. Isso aí, quando é possível, nós temos as respostas e damos as respostas. E se for um caso pontual, sempre lembro, enviem para o e-mail contato@portugallegal.com.br. Marca o sininho, dá o like para o vídeo e agradecemos a você que está assistindo pela primeira vez, esperamos que se inscreva. E se ainda não se inscreveu, mas está assistindo, faça isso. E para vocês que já assinaram, que já se inscreveram, que já marcaram o sininho, o nosso muitíssimo obrigado. Gente, até a próxima, que seja breve e a ser. Um grande abraço a todos.